Entre os anos de 1894 e 1930, São Paulo e Minas Gerais revezavam-se na presidência. Somente os partidos republicanos desses estados elegiam candidatos, com raras exceções. Essa política ficou conhecida como a política do café com leite. Em 1929, alguns estados cansados da hegemonia dos paulistas formaram a Aliança Liberal, que juntamente com o movimento tenentista visavam deter a posse do candidato paulista Júlio Prestes. Assim, uma conspiração contra o governo começava a se formar e em 3 de novembro de 1930, uma junta militar entregaria o Brasil nas mãos de Getúlio Vargas. Sete anos após assumir a presidência do Brasil, Getúlio tornava-se um ditador. No ano de 1939, com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar as atividades do Departamento Nacional de Propaganda, Vargas criaria o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Além dos objetivos de centralizar e controlar a informação, tinha também como função censurar as manifestações culturais do Brasil, aliando a missão de promover símbolos nacionais com o culto à personalidade. As imagens de Getúlio Vargas veiculadas pelo DIP ajudaram a consolidar em pouco tempo o poder do ditador. Neste período, os meios de comunicação eram de fundamental importância, tanto para controlar a exposição daquilo que não fosse de interesse do governo e pudesse prejudicá-lo, quanto para enfatizar os feitos do regime. Considerado então como serviço de utilidade pública, os periódicos passaram a conviver com um novo personagem: a censura. As políticas de propaganda são fundamentais. No caso do DIP, elas são muito amplas. Elas se relacionam, por exemplo, à rádio, a cinema, a promoção de eventos, a financiamentos também de publicações. Enfim, o DIP tem uma gama muito grande de ações. Jornais e revistas tiveram que se adaptar a uma série de limitações impostas pelo DIP. Antes do periódico chegar às mãos dos leitores, todas as matérias e colunas eram vistoriadas. Caso não correspondessem às regras estipuladas pelo departamento, a intervenção era imediata, como ocorreu com o jornal O Estado de São Paulo, que permaneceu sob intervenção do DIP, tendo seus proprietários sido obrigados a deixarem o país. Os periódicos necessitavam de uma autorização emitida pelo departamento. Não havendo registro obrigatório, o veículo de imprensa era cassado. Cerca de 30% dos jornais e revistas do país deixaram de circular. O controle do DIP era tanto que chegou a criar um decreto que controlava a importação do papel utilizado pela imprensa, através de taxas alfandegárias específicas. Além de controlar os veículos de imprensa, o DIP criou sua própria edição de revistas de jornal, louvando as realizações governamentais e pela figura de Vargas. Mais de 60% do que era publicado provinha do Departamento de Imprensa e Propaganda. Antes mesmo de Vargas assumir o poder, em 1928 nascia a revista responsável pelo surgimento do movimento fotográfico de imprensa, que viria a ser o mais significativo, com uma programação visual mais arrojada privilegiando a fotografia e reportagens objetivas. Logo dominaria o mercado editorial, tornando-se referência gráfica na história dos periódicos brasileiros. Criada por Assis Chateaubriand, a revista O Cruzeiro chegou a vender mais de 700 mil exemplares por semana em todo o país, consolidando-se como principal revista ilustrativa de seu período. Sem dúvida, a revista mais importante do Brasil na primeira metade do século XX foi a revista O Cruzeiro. Eu não sei exatamente quando ela foi fundada, mas parece que foi nos anos 20, na verdade, então antes da era Vargas, né? E ela se desenvolveu muito, ela, pelo menos na época que estava no seu auge, pertencia ao conglomerado Diários Emissoras Associados, que era simplesmente o maior conglomerado de mídia do Brasil. A revista Cruzeiro se notabilizou por algumas reportagens que fizeram furor. Havia alguns nomes que se tornaram célebres no jornalismo brasileiro, como o polêmico Davi Nasser, o fotógrafo Jean Manzon, que era um francês que veio para o Brasil e se deu muito bem no Brasil, por sinal, e alguns outros
dos quais não me lembro agora, mas também que se destacaram nessa revista. Sim, Milor Fernandes, né, que tinha o apelido de Vão Gogo, também tinha uma seção no Cruzeiro, uma seção de humorismo, que marcou época. Outro que marcou época foi o personagem, o Amigo da Onça, que era uma charge, uma caricatura, e que também todo mundo conhecia, todo mundo falava, etc. A revista O Cruzeiro tinha ainda algumas outras seções bastante conhecidas, como aquela que se chamava Arquivos Implacáveis, feita por uma figura chamada João Condé, eu acho. E ele ia à cata de fotos, de textos, de tudo que se relacionasse com a vida passada de figuras muito conhecidas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que não tem que ser exatamente real. Uma foto do Carlos Drummond de Andrade quando era criança, então ele publicava isso, ou um bilhete de um outro literato deixado na mesa de um restaurante 30 anos atrás. E só ele tinha acesso a isso, e daí esse nome, Arquivos Implacáveis, né? Havia também a coluna da Raquel de Queiroz, uma escritora importante, que mais tarde pertenceu à academia, né? Enfim, a revista O Cruzeiro marcou época. Sim, também algumas reportagens, como eu disse, que foram muito faladas, como, por exemplo, uma dos primeiros contatos com os índios Chavantes. Então, esse fotógrafo Jean Manzon, ele se colocou numa posição perigosa dentro de um helicóptero, me parece que com a porta aberta, ele amarrado assim, para fotografar os índios Chavantes lá embaixo atirando flechas, né? E algumas outras que foram muito famosas. Para vocês terem uma ideia, aí já no meados dos anos 50, a revista O Cruzeiro chegou a tirar 700 mil exemplares, o que era uma coisa enorme. A Veja, hoje, me parece que tira 1 milhão e pouco, só que o Brasil naquela época tinha 50 e poucos milhões de habitantes, hoje tem quase 200. Então, proporcionalmente, era uma revista com uma tiragem muito maior que a da Veja hoje. Não é? Uma coisa enorme. A revista O Cruzeiro chegou a ter uma edição em espanhol, para a América Espanhola, chamada O Cruzeiro en Espanhol. E eu cheguei a folhear algumas revistas dessas. Entretanto, o segmento de variedades não era o único. Revistas voltadas para a cultura e literatura despontavam como grandes linhas de força. Levando em conta o contexto das décadas de 30 e 40, as revistas culturais e literárias eram consideradas investimentos frágeis. Não representavam um modelo de caráter comercial, mas em muitas oportunidades eram a voz de grupos aliados às vanguardas. A ausência de uma maior investigação das revistas historiográficas do período Vargas resultou na carência de informações sobre a imprensa na época. Na maioria das vezes, revistas fundadas na década de 30 não tiveram uma longa duração e tampouco sua memória foi preservada. Entretanto, um caso que se destaca é o da Revista do Brasil. Fundada em 1916 por Monteiro Lobato e Júlio de Mesquita, a primeira fase da revista durou até 1925, quando foi vendida a Assis Chateaubriand. Em 1938, ele reativa a revista, que passou a funcionar como voz contrária ao Estado Novo. Assim como Chateaubriand, os intelectuais presenciavam a censura, que mesmo em diferentes intensidades, era um fator compartilhado pelos periódicos da época. Desde pequenas notas, textos, colunas, até assuntos que condenavam o nacionalismo, o racismo e os regimes ditatoriais, a comunicação entre os periódicos e os leitores ocorria apenas por meio de notas e comentários, já que nenhum espaço era cedido para acolher as sugestões, as opiniões ou críticas do seu público. Com o início da Segunda Guerra Mundial e o governo de Vargas aliando-se ao bloco dos aliados, que era composto por Estados Unidos, Inglaterra e França, os elogios ao presidente norte-americano Roosevelt e a defesa aos Estados Unidos eram medidas frequentes adotadas pela resenha do mês.
Tentando passar a impressão de neutralidade, a revista circulou dentro dos limites que o Estado impunha, duvidando de teorias como a do regime que Vargas utilizou até 1942, quando foi coagido a aliar-se ao bloco americano. Durante o Estado Novo, a censura impediu a publicação de visões críticas e contrárias à ditadura de Vargas, através do DIP, órgão que ficaria famoso após o golpe militar de 64. Além do veto de muitos artigos e textos contrários ao governo, editoriais públicos que ressaltavam o Estado Nacional eram publicados. Grande parte dos registros e periódicos da época tem uma única visão, talvez silenciosa, talvez a do Estado.